Olá, família! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Sagrada Escuta, o podcast da família. Desde já, quero agradecer a todos vocês por estarem conosco, nos acompanhando nesse projeto de evangelização das famílias. E hoje, domingo dedicado à vocação religiosa, uma vocação importante, a qual nós iremos estar hoje acompanhado da irmã Kessia, filha da Caridade, que irá falar um pouco para a gente da sua experiência e deixar a família cada vez mais informada dessa importante vocação. Terceiro episódio da nossa série dedicada ao mês vocacional. Então vamos começar. Irmã Kessia, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço, pelo convite de estar aqui nesse momento que é tão importante para a vida da igreja, refletirmos e conhecermos principalmente sobre as vocações e hoje especificamente sobre a vida religiosa consagrada, como você mesmo disse que é muito importante na vida da igreja. Muito bem, irmã. Irmã Kessia, já começando a falar um pouco e nos aprofundarmos um pouco na vocação religiosa, como surgiu a sua vocação? Compartilhe conosco e com a família que nos assiste um pouco sobre o momento em que sentiu o chamado de Deus para seguir a vida religiosa e como essa decisão impactou na sua vida. Pronto. Eu sou da Diocese de Sobral, sou natural da cidade de Bela Cruz, e lá na minha cidade tinha a comunidade das Filhas da Caridade. Minha mãe, sempre muito religiosa, nas segundas-feiras tinha no colégio a novena da Medalha Milagrosa, ela ia para a missa, participava das pastorais, e claro, eu, sou filha caçula, ia junto, minha mãe me levava. Então, desde criança, eu tive essa vida de fé, e fui crescendo também assim. E logo em seguida que eu terminei meu ensino médio, em um determinado momento, lembro-me muito bem que foi a gente chama Vigília Pascal, momento antes de iniciar a missa, eu estava já na igreja, rezando, ajoelhado do lado da minha mãe, e eu vi as Filhas da Caridade, as irmãs entrando na igreja, e aquilo me tocou de forma muito diferente. Foi o primeiro momento que despertou. E aí teve a missa, eu fiquei assim muito tocada. E no final da celebração eucarística, uma das irmãs vem, passando por minha mãe e eu, e ela fala com a minha mãe. E ali surgiu o primeiro contato. O primeiro contato foi para que eu fosse catequista, ajudasse as irmãs na catequese. E as irmãs trabalhavam num bairro próximo e muito carente de Bela Cruz. Então, naquele momento, por meio daquele convite, eu tive o primeiro contato com as irmãs. E foi a partir desse contato que eu vi a forma que as irmãs trabalhavam, que era ir aos pobres, servir na catequese, na educação, e o nosso carisma ele é muito abrangente. E lá em Bela Cruz tinha também o Colégio das Irmãs. Então foi a partir desse primeiro contato com as irmãs e vendo também a forma como elas serviam que me despertou a vocação. E a partir desse convite para ser catequista, ajudar na catequese, que eu fui caminhando com as irmãs, ia para a missa, depois teve a setorização na cidade, e eu também passei aí a ajudar no setor de evangelização. Todo dia, toda semana tinha a dinâmica, e eu ia junto. E esse contato com as irmãs, vendo a missão, vendo o amor com que elas serviam, despertou o desejo também de querer ser irmã, de querer ser filha da caridade. E a partir daí, em determinado momento, conversando com as irmãs, eu pedi para fazer a experiência. E lembro que teve um primeiro encontro na cidade, um encontro vocacional, que eu fiquei meio receosa de ir, mas eu fui. E aquele encontro, ele me despertou. A partir daquele momento, eu desejei participar mais e mais no contato com as irmãs, no serviço. E aí o nosso carisma, Filha da Caridade, é justamente servir Jesus Cristo na pessoa dos pobres, corporal e espiritualmente. Então esse é o carisma, um legado deixado pelos nossos fundadores,
São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac. A jovem Kessia tinha quantos anos nessa Eu época? tinha 19 anos. 19 anos. 19 anos quando eu iniciei. Pronto. E hoje eu tenho 10 anos de vocação. Muito bem. Então é uma caminhada boa. Muito bem. E foi a partir desse momento que cresceu o desejo de querer conhecer e ser também uma filha da caridade. Pronto. Por meio desse contato. Então, o primeiro contato em Bela Cruz, de lá para cá, já caminhando para Sobral, então, e dando continuidade aqui, ou passou um tempo por lá? A primeira etapa, que é o pré-postulado, que a gente conhece também como aspirantado, eu fiz na comunidade de Bela Cruz. Passei 10 meses. Encontro em Bela Cruz e também encontro em Fortaleza. Para Sobral eu não vinha diretamente porque em Bela Cruz tinha uma comunidade. Certo. Então era em Bela Cruz e Fortaleza. E eu tinha esse acompanhamento com as irmãs. Depois do aspirantado, que para nós é o pré-postulado, tem a etapa onde a gente já passa a conviver, ter um contato mais direto com as irmãs, que é o postulado. E aí o postulado eu fiz em Fortaleza, parte, e a outra parte foi no Piauí, um ano. E depois do postulado é o seminário. Para nós filhos da caridade, a denominação é seminário, Né? que é o noviciado. Tudo bem. Em sua experiência, irmã Kessia, quais os principais desafios espirituais e sociais que as religiosas encontram atualmente? Né? Como a senhora lida com eles, né? Com esses desafios? Como foi, né, engajar-se, né, dentro da comunidade religiosa? Né? Quais foram os desafios enfrentados no início e ainda hoje? Esses desafios ainda surgem no seu dia a dia? O desafio que eu senti no início foi deixar a família. Né? É uma ruptura, entre aspas, porque hoje a gente tem um contato, eu vou visitar minha família pode vir aqui, Certo. mas no início eu que era muito assim, apegada, né? Muito próxima à minha mãe, eu sou a caçula. Sim. Então foi um momento difícil, um momento muito difícil. Mas eu saí. Esse foi um dos desafios. Minha mãe sentiu muito, apesar de ser muito religiosa, né, participar dos momentos, ela sentiu muito. Existia aprovação por parte dela? Sim, porém ela tinha Receio, o né? receio porque era caçula, né? Sim. Então, mas hoje ela é muito feliz, aceita demais. E eu também sou muito feliz pela escolha que eu fiz. Sim. E o desafio nós temos, né? Esse foi o primeiro, e aí há um desafio também de deixar-se, além de corresponder à vontade de Deus, permitir que Ele faça aquilo que Ele tem reservado para mim. Né? Essa abertura para acolher a vontade de Deus. E hoje, se a gente for olhar de uma forma mais geral, esses desafios que é muito particular, hoje a gente pode ver para a vida religiosa consagrada, quantidade, né, os números de jovens para corresponder, ter também essa mesma coragem e ousadia de deixar, né, de deixar o lar, a família e assumir um compromisso, porque é realmente compromisso. É um casamento com Deus, né, é um compromisso sério, que não é só de dias ou meses, mas quando a gente assume, ele deve ser para a vida toda. Qual o papel do Patronato Maria Imaculada, aonde nós estamos agora, né? Na formação e no apoio às vocações religiosas, né? Esse espaço tão abençoado onde nós estamos hoje, gravando o nosso podcast. Bom, o papel do Colégio Imaculada, ele existe há 81 anos e sempre foi, sempre será a educação, mas e principalmente a evangelização. Né? São os dois, eles caminham juntos. Nós somos uma instituição educacional, católica, convencional e vicentina. Então, nós trazemos esses valores para as crianças, para as famílias, para os nossos colaboradores, né? As pessoas que estão conosco no dia a dia. Então, o Colégio Maria Imaculada, há 81 anos, ele tem essa missão aqui, de educar, mas também de evangelizar. E esse espaço onde nós estamos, que é a nossa capela, muitas crianças, muitos jovens passaram por aqui e ainda hoje passam, porque nós temos todos os dias
a oração da manhã com os nossos alunos, tanto do fundamental, como também temos celebrações eucarísticas. Nós trazemos as crianças da educação infantil para esse espaço que é sagrado, é nosso, é sagrado. Então, a contribuição do Colégio Maria Imaculada, ela está nesse sentido. Trazer e fazer com que os valores eles permaneçam. Sim. E quanto à contribuição para o discernimento e o fortalecimento das vocações religiosas, né? O projeto mesmo da própria congregação aqui fincada dentro de Sobral tem despertado o interesse de outras jovens para também discernir pela vida religiosa? Sim, nós temos, sim. E nós trabalhamos junto com a igreja, né, projetos. Esse mês vocacional nós estamos, já fizemos a abertura do mês. A província também ela promove encontros, né, projetos para que tanto os alunos como aqueles que conosco convivem também despertem para a vocação. Né? É fundamental, é importante. E aqui ele é um espaço aberto para isso. Nós trabalhamos, atendemos, né, jovens, e alguns sentem a necessidade desse discernimento. E aliado com, acompanhando, caminhando, junto ao projeto da igreja, como eu já falei, nós também temos o da província. Aquele cartaz que está ali, não sei se acompanha, mas é vocação, caminho que se faz. Então também nós temos, né, promovemos esses momentos com os nossos alunos, de reflexão sobre vocação, sobre a vida, e esse mês especificamente nós também estamos trabalhando. E nós temos a pastoral escolar, que é responsável pela dinamização e pela formação espiritual dos nossos alunos e colaboradores. Muito bem. O Patronato Maria Imaculada, né, é bom que seja dito aqui também, muito próximo aqui da paróquia do Patrocínio, né, e agora recente tivemos aí a ordenação episcopal do nosso antigo pároco, né, Dom Aguinaldo, hoje bispo de Garanhuns, né. Esse momento também marcou aqui a caminhada de vocês aqui dentro da congregação? Sim, com certeza. Padre Aguinaldo, Dom, né, caminhou conosco, ele como nosso pároco em muitos momentos e eventos esteve aqui celebrando conosco, com os nossos alunos. Ele é meu conterrâneo, Bela Cruz, né? Tem também a irmã Cerisa. É válido também dizer isso. Isso. Então, assim, igreja, o Colégio Maria Imaculada e paróquia caminhamos juntas. Sim, muito bem. Caminhamos juntas. A vida religiosa, irmã Kessia, pode ser um testemunho, como a vida religiosa pode ser um testemunho vivo em meio a essa sociedade contemporânea de hoje? É um desafio, porque, como a pergunta mesmo diz, né, nós temos muitos desafios, mas a vida religiosa consagrada, ela é um sinal de luz. E quando nós assumimos, o próprio Papa Francisco, ele vem nos falar isso, a vida consagrada, ela é alegria, né? Ela é alegria, ela é esperança. E a igreja, ela permanece viva porque nós temos pessoas, jovens, homens e mulheres, que doam a sua vida para dar continuidade ao mandato de Cristo, ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho. E a própria palavra de Jesus vai dizer que não é tanto mérito nosso, mas é a graça de Deus que nos convoca. Não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Então é a graça de Deus que dá força e que dá ânimo para que homens e mulheres comprometidos com a causa do reino sejam essa luz, esse testemunho, esse rosto da igreja. E os desafios que nós temos, a gente vê que há a falta de fé, né? A secularização, a perda de valores, isso é um desafio muito grande para nós. E aí a gente, todo dia, a todo momento, estamos trabalhando para que os valores, ele continue, que a fé, ela seja fortalecida, porque não é fácil. Né? E aí vocês, como trabalham na questão na pastoral familiar, sabem como é difícil. Né? Não são pessoas soltas, são famílias. E aí tudo inicia na família. Essa
você falou um ponto importante, né? A questão da secularização, ou seja, tudo sendo colocado aí de qualquer jeito, de qualquer modo, né? E as famílias consumindo tudo isso que vai sendo posto nas redes sociais, na televisão, nas mídias, né? E cada vez mais isso acaba rompendo muito, né, com os valores que a família de fato precisa ter. Cada vez mais difundir a família de um modo como Deus planejou lá no início, né? Esse é um papel desafiador no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Então, cada vez mais a gente precisa buscar estar próximo, ir ao encontro, né? Para a gente conseguir. E o carisma de vocês me chama muita atenção, porque como vocês estão vinculados à área da educação, o contato com o jovem, o contato com a criança, né? Então, lá desde o início, essa evangelização sendo feita, né? Mesmo que não no lar, mas fora dele, eu acho que isso vai despertando, isso vai dando ao indivíduo, né, aquele entendimento que a fé é algo importante, que a fé ela tem um valor muito importante dentro da caminhada do ser humano. Ok. De que forma, então, irmã Kessia, a vida religiosa pode inspirar as pessoas ao seu redor e ser um sinal de fé e esperança para o mundo atual? Que mensagem a senhora deixaria para aqueles que estão discernindo na vocação religiosa? Eu vou só pegar um pouquinho falando ainda de São Vicente, Santa Luísa. À vontade. Há 400 anos atrás, São Vicente e Santa Luísa, eles tinham diante de si um desafio muito grande, né? A igreja em Paris, na França, estava em caos. E aí foram homens, um homem e uma mulher de fé e coragem, para renovar, de certa forma, a igreja e ter um olhar diferenciado para aquela realidade. Nós somos aqui Colégio Imaculado da Educação, mas nós temos hospitais, nós temos comunidades inseridas, meio populares, nós temos serviços sociais. O nosso carisma e serviço, a nossa missão, ela é abrangente, né? Ela é ampla. Então, nós temos esse olhar diferenciado. E aí, quando a gente volta o nosso olhar para essas questões, o nosso olhar não pode ser diferente. Então, a nossa missão aqui, estando em contato com esses jovens, com essas crianças, é proporcionar, assim, essa educação de qualidade, tendo em vista os valores cristãos, os valores vicentinos, e principalmente quando se trata de ser consagrado, ser essa luz, essa inspiração, é não deixar que aquilo que Jesus nos orienta, nos ensina e nos manda fazer se perca. A gente tem que ter em mente isso. E nós trabalhamos com as crianças, e as crianças evangelizam os pais. E a gente precisa dar continuidade, não deixar que se perca. Porque se a gente for ver como era a nossa educação, que está bem diferente de hoje, mas o pai não deve rezar só, a mãe não deve rezar só, deve ser em família, né? Deve ser em família, devemos voltar a ter essa prática de rezar juntos. Família que reza junto, permanece unida, né? E aí essa fé, esse amor, ele vai crescendo e vai fazendo com que a gente vá derrubando esses desafios. E ser luz é isso, é ser um sinal. E o sinal maior não serei eu, não seremos nós, é o sinal que Cristo deixou. Nós somos instrumentos de Deus. Então, à medida que nós crescemos nessa união com Ele, nessa ligação com Cristo, Cristo ele está em nós e Ele deixa se transparecer. Então, a partir desse momento, nós somos essa luz. E sendo nós instrumento, quem deve aparecer é Cristo. Através das suas ações, através das Nossas suas ações, atitudes. nossas palavras, o nosso testemunho, a nossa alegria. É isso que vai revelar o Cristo. E é isso que vai fazer transparecer o ser luz. Tudo bem.
Irmã Kessia, já chegando aqui quase na reta final, mas para os jovens e adultos que estão refletindo sobre uma possível vocação religiosa, que conselhos ou palavras de encorajamento a senhora poderia dar? Ser de Deus é muito bom. E mediante aos desafios, aquilo que possa se vir contra, a gente precisa crescer muito e estar ligado a Jesus. Os nossos momentos de oração vão nos fortalecer para que tenhamos esse discernimento. Só unidos a Cristo, nós teremos a certeza do que Ele deseja para nós. E principalmente a abertura. Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Essa oração é importante. E ainda que tenhamos medo, o medo sempre vai estar conosco. Mas é importante a gente ter essa coragem, ousadia, à medida que nos sentimos chamados para correspondermos àquilo que Deus tem preparado para nós. Cada um de nós temos uma vocação. Então a gente precisa silenciar, entrar em comunhão, fazer nossos momentos de orações e perguntá-lo, Senhor, o que queres de mim? E à medida que nós vamos sentindo esse apelo de Deus forte em nosso coração, nos permitirmos em corresponder. Com amor, com muita fé e principalmente sem saltar na sua mão. E aí a igreja, ela nos propõe esse mês a refletirmos a vocação, a missão da igreja, que é uma sinfonia. Então são vários dons, vários carismas, e todos nós somos chamados, todos nós temos uma missão. A gente precisa, como a pergunta mesmo diz, saber qual é. E só unido a Cristo é que nós vamos sentir qual o chamado de Deus para nós. E para jovem que talvez de repente esteja aqui assistindo conosco esse episódio, né? Qual seria o caminho, sendo um pouco mais prático, né? Qual seria o caminho para poder dar início talvez a essa caminhada, para de repente também ingressar na vocação religiosa? Ótimo. O caminho, além da inquietação que se tem, é buscar, se identificar com carisma. Então, nessa busca, a gente vai conhecer congregações, cada congregação tem o seu carisma. E aí precisa se entrar em contato, identificar o carisma, aquilo que eu me encontro, eu como filha da caridade, sou movida a ver no outro, naquele que precisa, ver o próprio Jesus Cristo e servi-lo, tanto no corpo como no espiritualmente. E para aquele jovem, né, para as jovens que desejam descobrir sua vocação, né, nós estamos aqui no Colégio Maria Imaculada. Se você tem essa inquietude, quer saber qual o desígnio de Deus para você, você pode entrar em contato conosco. Somos filhas da caridade, estamos aqui no Colégio Maria Imaculada, de portas abertas para ajudar nesse discernimento. De repente, podemos processo. deixar o contato, né, da congregação, que está localizado em Sobral, aparece aí no nosso vídeo, para que, de repente, vocês possam dar também a essa oportunidade, para que essas jovens elas possam ter esse canal, né, de contato direto. Né? Isso, e aí pode vir nos conhecer o nosso carisma, né? Nós estamos aqui, e aí, como você mesmo colocou, vamos deixar o contato. A caminhada vocacional ela é bonita e é todo um processo, né? Todo um processo que a gente precisa percorrer e principalmente ter abertura para acolher o chamado de Deus para nós, aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, quem desejar pode entrar em contato e nós estamos aqui à disposição. Nosso carisma é servir Jesus Cristo corporal e espiritualmente na pessoa dos pobres. Naqueles que mais precisam, são os abandonados, aqueles que muitas das vezes se viram o rosto, a sociedade não quer acolher. E aí o nosso carisma ele é amplo. Nosso foco principal é o pobre. Muito bem. Estivemos hoje com a irmã Kessia, aqui do Colégio Maria Imaculada da Congregação das Filhas da Caridade, no episódio 3 da nossa série dedicada ao mês das vocações. Irmã Kessia, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço o convite,
Para mim é uma alegria estar aqui falando sobre a vida consagrada, que é sinal, é luz para a vida da igreja. E nós temos sim, fazemos um diferencial, principalmente na vida, né, na evangelização, ser pertença e ser presença. Nós fazemos essa diferença no mundo. Assim como Jesus, nós somos também essa luz. E aí eu quero agradecer novamente e dizer para as famílias que é o centro, que é um sinal também, que possam, né, crescer e motivar esse amor a Jesus, esse amor a Nossa Senhora, e se entreguem, doem a vida pela família, continue educando os filhos no amor, sendo também esse testemunho, porque as crianças de hoje serão os adultos, os jovens de amanhã. E o futuro depende de nós. Somos nós, eu, você, as famílias de hoje, que iremos contribuir para que o amanhã ele seja diferente. E a nossa resposta, o nosso compromisso com Deus, ele acontece a partir do hoje e do agora. É a nossa decisão de hoje que faz a diferença no amanhã. Então, muito obrigada. Muito obrigado. Sagrada Escuta continua com você. Estamos aí nas redes sociais, YouTube, Instagram. Compartilhe, traga mais a família para perto de nós. Esse foi o episódio de número 3 da nossa série dedicada ao mês das vocações. Continue conosco, porque esta escuta é sagrada. Obrigado. Este episódio foi um oferecimento de Paramentos Deus Conosco.